mais eu escuto falar das pessoas que têm um idoso com Alzheimer em casa ou que cuidam de pessoas com Alzheimer é: Cláudia, eu não aguento mais, a pessoa que eu cuido não dorme bem. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cláudia, do canal Cláudia Guia do Idoso, e hoje eu trago uma coisa para você que eu achei interessante. Eu pensei durante algum tempo isso e eu falei, poxa, por que não fazer um vídeo falando sobre isso? Olha só que interessante, eu trago para você alguns comparativos entre uma pessoa que tem e uma pessoa que não tem Alzheimer. Então é um comparativo que eu vou fazer aqui e eu quero que vocês acompanhem o meu raciocínio. Aqui, ó, o que você pode fazer para evitar, né, o Alzheimer? E aqui desse lado, o que você pode fazer por essas pessoas que já estão com essa demência do mal de Alzheimer, certo? Então, o primeiro ponto aqui, pessoas que não têm Alzheimer, o que você pode fazer para evitá-lo? Então, número 1, qualidade de vida. Cláudia, mas e as pessoas que têm Alzheimer não têm qualidade de vida? Calma lá, tem sim. Mas aqui no quesito qualidade de vida, vocês já ouviram esse termo? Ah, Cláudia, claro que já, qualidade de vida todo mundo fala. Sim, que todo mundo fala. Mas o que vem a ser a qualidade de vida? Você já pensou nisso? Olha só, então aqui eu venho refletir sobre isso, ok? Que eu estava lendo algum tempo atrás de idosos que buscam no seu dia a dia ter qualidade de vida. Então, para uns é uma coisa, para outros é outra coisa. Então, qualidade de vida é muito relativo. O que pode ser bom para mim, pode não ser bom para você, certo? Então, é sobre isso que eu venho aqui discutir. Bom, o que faz parte da qualidade de vida? Uma das coisas que fazem parte é o sono. Isso mesmo, você sabia que dormir bem faz parte do seu bem-estar, da sua qualidade de vida? Então, eu venho aqui, ó, trazendo o item número 2, sono. As pessoas, muitas vezes, eu vou fazer esse comparativo aqui, ó. O que você pode fazer para evitar o Alzheimer? Então, se você está com problemas aqui, ó, nesse quesito sono, preste atenção para as pessoas que têm Alzheimer. Olha só. Então, aqui, qualidade de vida. E 2, eu vou entrar no aspecto sono. O que você pode fazer por essas pessoas aqui que têm Alzheimer e não dormem bem? A insônia é ruim? No meu ponto de vista, a insônia é terrível. E o que mais eu escuto falar das pessoas que têm um idoso com Alzheimer em casa ou que cuidam de pessoas com Alzheimer é: Cláudia, eu não aguento mais, a pessoa que eu cuido não dorme bem. Não dorme bem. E esse cérebro? A mente da pessoa, ela está em atividade constante através dos pensamentos, certo? E o que à noite a pessoa ela dorme e o que precisa para esse cérebro descansar? Precisa, gente, de pelo menos 6 a 8 horas de sono nas 24 horas, principalmente à noite, porque é à noite que o seu cérebro é como se fosse um reset. Ele desliga e ele começa tudo de novo. Ele descansa, gente. Ah, Cláudia, mas à noite eu não penso. Sim, você pensa, mas você pode ter certeza que o seu corpo em repouso, o seu cérebro, ele pode até estar em atividade, mas faz parte do ciclo. Do que é o ciclo que eu estou dizendo? Acordar, dormir, descansar. Se você, muitas vezes, cuida de uma pessoa que está aqui, ó, com alteração no sono, você vai ver que ela tem uma probabilidade muito maior de queda. Porque a pessoa que não dormiu à noite,
como eu já cuido de vários idosos há muito tempo, e esses alguns idosos que não dormem bem à noite, o que acaba acontecendo? Durante o dia, eles estão com sono. Parte de andar, né, a mobilidade, eles ficam com risco de queda. E outra coisa, na hora de levantar da cama e sair andando, muitas vezes por conta do sono, que está atrasado, porque eles não dormiram bem à noite, eles ao levantar da cama, o risco já está ali, ó, cair. E no banheiro? O risco não é grande? Na hora que eles vão abaixar a roupa para fazer as suas necessidades ali no vaso sanitário, o risco cair no banheiro. Então os riscos aumentam drasticamente para as pessoas que não dormiram bem à noite. Entendeu? E a maior parte das vezes, quando eu converso com os médicos e outras pessoas que estudam sobre a mente humana, à noite, muitas substâncias dentro do nosso organismo, elas são metabolizadas, elas são absorvidas pelo organismo. Então, o que acontece? Se a pessoa não dorme bem à noite, não tem esses benefícios que o sono pode trazer. Entendeu? Olha só o quanto é importante você dormir bem à noite. Ah, Cláudia, mas eu não gosto de dormir à noite. Eu prefiro dormir de dia. Aqui, ó. O que você pode fazer para evitar o Alzheimer? Nós estamos falando de evitar o Alzheimer. Até me veio agora na memória pessoas que estão longe de mim, pessoas que estão perto de mim, da minha família, que falaram o seguinte: ah, Cláudia, chega às 6 horas da tarde, eu tô caindo de sono. Eu faço uma soneca. E aí, quando chega 11 horas da noite, a pessoa tá ligada, tá sem sono. Por quê? Porque ela dormiu em horário impróprio. E aí ela demora para dormir à noite. Então vai lá, meia-noite, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas da manhã e tá acordada. Ai, Cláudia, eu preciso do médico, pro médico me receitar um remédio para eu dormir. Aí eu falo, o que você quer? Você quer ter qualidade de vida? Você quer ter sono bom? Então reveja os seus horários. Ah, Cláudia, e a siesta? O descansar ali depois do almoço? É importante? É bom? Claro que é, gente. Isso está mais que comprovado. Que idosos que descansam pelo menos aí 15 a 20 minutos depois do almoço, que antigamente a gente chamava de siesta, né? É de vital importância para o seu corpo. Por quê, Cláudia? Porque quando você come, aquele processo de digestão faz com que grande parte do sangue fica na região abdominal, para dar conta ali da digestão da comida. E o que ocorre? Ocorre menos concentração de oxigênio na sua cabeça, porque está passando menos sangue ali. E aí dá aquele sono, aquela hipoatividade. Aí você vai fazer o quê? Forçar seu cérebro, forçar sua mente para você pensar? Não. O seu organismo está pedindo ali uma soneca. Descanse. Olha só que importante. Você entender o seu corpo, entendeu? Você tem que entender a sua mente. Respeitar os limites do seu corpo, certo? Agora nós vamos passar para outra super importante, que é, olha aqui a terceira, atividade física. Ok? Aqui, né, fazendo um comparativo, é a mesma coisa, atividade física. Pessoas que não têm Alzheimer, têm que praticar atividade física para evitar o Alzheimer? Tem! E pessoas com Alzheimer, têm que praticar atividade física? Ah, mas eles não conseguem, Cláudia. Se você acha que eles não conseguem, comente aqui no vídeo aqui embaixo. Deixa os seus comentários aqui. Ah, eu acho que não consegue não. Depende, gente, a fase que a pessoa está do Alzheimer. Nós já estudamos aqui no canal e eu vou repetir para vocês que o Alzheimer ele tem 3 fases, certo? Qual é a primeira fase? A fase do estágio 1, a fase leve, né? Então, nós temos aqui 3 fases. A fase 1, fase leve. A fase 2, que é a fase intermediária.
E a fase 3, que é a última fase, a fase mais grave, né? E aí, gente, eu vou explicar para vocês o que acontece nessas 3 fases. Na fase leve, muitas vezes o idoso ele ainda anda. Será que ele tem que praticar atividade física? Claro que tem que praticar atividade física. O nosso corpo, se a gente não se movimenta, a gente trava. E idosos acima de 60 anos, né, pessoas ali que muitas vezes durante a vida foram, né, pessoas muito ativas, trabalharam às vezes em casa, são donas de casa, cuidaram dos filhos. São sedentárias? De jeito nenhum. A pessoa que trabalhava em casa lavava roupa, lavava tudo, não tinha máquina naquela época, né? Então fazia muitos exercícios em casa. Ou então a pessoa que mesmo trabalhava fora, um homem que era ali trabalhador rural ou trabalhador, enfim, de uma empresa, não importa. Manter a qualidade de vida dele através de atividade física. Olha quanto é importante a gente desenvolver, gente, esse corpo, os músculos, a parte óssea, tudo você precisa. Na atividade física está mais que comprovado. Uma caminhada pelo menos 3 vezes por semana. Por que não? Isso, gente, libera substâncias no nosso organismo que nos trazem bem-estar. Algumas substâncias, dopamina, serotonina e entre outras, que não podemos ficar sentado ou deitado o dia inteiro. Cláudia, mas a situação aqui que nós estamos falando do grau 2 e o grau 3, como que eu vou fazer atividade? Antes de falar de grau 2 e grau 3, eu lembrei de uma reportagem que eu vi, eu não sei se vocês já viram meus outros vídeos, que eu estava falando sobre uma substância que é liberada no nosso organismo quando nós fazemos atividade física, certo? E qual é essa substância, Cláudia? Ela chama irisina. Olha só, irisina. Essa substância está sendo estudada em pesquisas, né, em universidades aqui no Brasil e fora do Brasil, que quando você desenvolve atividades, principalmente atividades aquáticas, você libera no seu organismo substâncias que evitam o Alzheimer. Sim. Então, se você não estava com muita vontade de praticar exercício físico, lembre-se quantos benefícios isso vai trazer para a sua vida. Eu vou retomar aqui, tá bom? Na fase 2 do Alzheimer, eu estava então falando sobre atividade física, tá? Quando o idoso muitas vezes está ou cadeirante. O que é cadeirante, Cláudia? As pessoas que já perderam o movimento das pernas, muitas vezes, que não conseguem andar, e aquelas pessoas que só conseguem ficar deitadas na cama, que são os acamados, e as pessoas que não conseguem fazer nada sem a ajuda do próximo. Então, são pessoas que muitas vezes já usam sonda para alimentação, são pessoas que usam fraldas, né, que têm incontinência urinária. Então, o exercício físico, gente, realmente, o que você pode fazer por essas pessoas? O trabalho, por exemplo, de fisioterapeutas, né, eu vou até colocar aqui, ó, é um trabalho de profissionais que executam um belo trabalho, porque elas conseguem ali, mesmo o idoso sendo cadeirante ou acamado, elas conseguem fazer a movimentação dos membros. Cláudia, como assim? Não entendi. Movimentação dos braços, movimentação das pernas, flexão, extensão, uma série de exercícios que são fundamentais para a pessoa, gente. E esses movimentos não travam a pessoa na cama, porque eu, no decorrer desses 20 anos que já cuidei de muitas pessoas, o que eu tenho mais pena, assim, de verdade, dói meu coração de ver, é aquelas pessoas que são acamadas, que dependem exclusivamente do outro, está ali toda atrofiada. Cláudia, o que é atrofiada? Os braços e as pernas não têm mais nenhum movimento. A pessoa fica completamente travada numa cama. Pense nisso. E o que você pode fazer
por essas pessoas que muitas vezes estão com uma demência, ou Parkinson, ou doenças do corpo de Lewy, ou demência de Pique, ou enfim, Alzheimer, qualquer demência, né? Porque nós sabemos que a demência não existe só uma demência, não é só uma. A demência é aqui, tá no topo, e as vários tipos de demência. Nós muitas vezes falamos só do Alzheimer, mas existem outras demências. Então, gente, é importantíssimo realizar atividade física, embora você esteja cadeirante ou acamado. E a outra coisa, gente, que eu coloquei aqui, estresse. Né? Então, nós estamos falando aqui, ó, pessoas que não têm Alzheimer e têm uma vida extremamente estressada. O que você pode fazer para evitar esse estresse? Bom, gente, primeiro ponto, existem várias alternativas hoje em dia que você pode fazer para diminuir o seu estresse. Primeira coisa, não sei se vocês conhecem um profissional que chama psicólogo ou psicóloga. Ah, Cláudia, claro que eu já ouvi falar. Ok, então se você está num nível de estresse altíssimo por conta do seu trabalho ou por qualquer outro motivo, lembre-se, busque apoio emocional através de um terapeuta. E diminua, gente, o seu estresse fazendo o que você gosta. Praticando ali uma caminhada, uma natação, uma dança de salão, o que tem N oportunidades. Vai fazer uma horta, né? Eu estava conversando esses dias com meu familiar que falou assim, eu gosto de plantar maracujá lá no sítio, eu gosto de plantar. Gente, olha isso diminui contato com a natureza, diminui o nosso estresse. Né? Hoje o mundo, o que as pessoas falam muito é estar buscando toda hora alguma coisa, e muito estresse envolvendo isso, então libera substâncias tóxicas no nosso organismo. Quanto mais a gente sofrer por antecedência, tiver agitado, ansioso, tudo isso vai prejudicando nossa saúde mental. E nossa saúde mental vai nos comprometer com sérias demências no futuro. E também, gente, nós vamos falar de uma coisa que faz parte do nosso dia a dia. Então, alimentos. Alimentos fazem parte da nossa vida. Desde a hora que a gente abre os olhos, nasce, já tem alguém dando algum tipo de alimento pra gente, certo? Então, gente, os alimentos, principalmente, aqui ó, vou escrever, tá? Alimentos. Então, pessoas que não têm Alzheimer, o que você pode fazer para evitar o Alzheimer? Então, são alimentos que nós chamamos hoje em dia mediterrâneos. Alimentos do Mediterrâneo. Os alimentos que são à base de alimentos como peixes, carnes brancas, aveia, castanhas, grãos, feijão, entre outros. Eu fiz um vídeo, tá, lá no canal falando sobre alimentos do Mediterrâneo, que é uma alimentação saudável, e também os azeites, lembrei de outro, o suco de uva também, isso, ou vinho tinto em quantidades e dosagens, é claro, né? Não que a pessoa vá beber vinho todo dia em quantidades enormes, não é isso. Só que tem uma substância na uva que ela é responsável pela longevidade e auxilia aí na prevenção de muitas demências. Olha que bacana, né? E doenças cardiovasculares também, tá? E as pessoas que têm Alzheimer, o que você pode fazer por essas pessoas? Aí, no caso, os alimentos, aqui, ó, são muitas vezes a parte principal da vida de um idoso. Por quê, Cláudia? Porque quando esses alimentos são monitorados e prescritos por uma nutricionista, que é a profissional que estuda os alimentos corretos em cada fase da sua vida, a nutricionista que eu conheço,
ela trabalha com uma alimentação balanceada para cada idoso. Então, toda vez que ela vai e me fala alguma coisa, eu fico assim, ó, estarrecida. Por quê, gente? Cada alimento, sejam eles frutas, verdura, legumes, arroz, feijão, os macarrão, enfim, os pães, todo tipo de alimentação que o idoso usa é feito um cardápio. Um cardápio. Nesse cardápio, a nutricionista sabe exatamente qual é o tipo de alimento e quantas vezes esse idoso tem que comer. Certo? Olha que bacana. E aí, o que a nutricionista faz baseado nesses alimentos que ela prescreveu aqui no cardápio do idoso? Olha o quanto é importante a gente estar atento a essas informações aqui que eu vou passar. Todo dia é para se comer carne? As pessoas perguntam isso para mim. Eu estava cheio de dúvida. Então, olha que interessante. A nutricionista faz da seguinte forma para os idosos nas quais eu cuido, certo? Então ela fala assim, Cláudia, o importante da alimentação, principalmente nós aqui que moramos no Brasil, que nós temos uma alimentação aqui, uma agricultura muito grande, nós conseguimos alimentos frescos, né? Então nós temos que comer todos os dias verduras, legumes, arroz, feijão e um tipo de carne. Simples assim. Simples assim. Isso eu tô falando das principais refeições, almoço e jantar. Cláudia, mas e no café da manhã? Gente, no café da manhã, uma alimentação rica em frutas, uma alimentação que tenha leite ou derivados do leite, queijo. Então, os idosos, na verdade, eles têm que comer a cada 3 horas. Cada 3 horas. Então, geralmente, os horários que a nutricionista fala que é o correto a pessoa comer se ela acorda, claro, 6 horas da manhã, depois ela vai comer tipo 9, entre 9 e 10 horas da manhã, aí ela vai fazer a refeição principal dela por volta de 11h30, meio-dia, depois ela vai comer 15 horas da tarde, que vai ser a mesma coisa do lanche da manhã, ela vai fazer um lanche à tarde. Depois, ela vai fazer uma outra alimentação por volta das 18 horas e depois ela vai fazer uma alimentação por volta das 20 ou 21 horas. Então, desde as 6 horas da manhã, essa pessoa tem que comer a cada 3 horas. Eu não sei se você que está assistindo o vídeo fala, Cláudia, é exagero. Imagina a cada 3 horas. Aqui a gente não consegue fazer isso, eu não sei se vocês conseguem fazer isso. Mas é o fundamental, o seu corpo precisa disso. E os idosos mais ainda, porque eles estão perdendo massa, gente. Massa corpórea, músculo. Então eles precisam repor esses nutrientes, essas vitaminas, pela alimentação saudável e equilibrada. Olha só, quando eu comecei a estudar, eu não tinha muita ideia de que os idosos precisavam comer a cada 3 horas. Eu não sabia que eles tinham que comer tudo que eles comem. E, falando nisso, eu conversei com uma pessoa da minha família que é expert, né, em a parte oral, que é a dentista, que é minha irmã. E aí, quando vocês me acompanham, né, vocês sabem que eu falo muito dela, que eu aprecio muito o trabalho dela. E o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um vídeo falando da prótese, né, que as pessoas conhecem muitas vezes como dentadura. Tem muitos lugares no Brasil que colocam nomes até esdrúxulos, né, para dentadura. Enfim, várias coisas que eu já ouvi. Mas a alimentação do idoso começa pela boca. E se na boca do idoso ele não tem dentes suficientes ali para mastigar bem os alimentos, ele não come bem, ele começa a perder peso. Às vezes são idosos de 95, 100 anos e a parte oral dele, gente, a gengiva, como é que tá a gengiva desse idoso? Como é que tá o dente desse idoso? Tem dente cariado? Não tem? Tem tártaro? Não tem? Tem canal para fazer? Não tem?
enfim, a dentadura tá encaixando direito na boca desse idoso, ou não tá machucando. Eu lembro meu avô não conseguia colocar a dentadura, porque não encaixava mais, porque a gengiva dele estava desgastada. E aí ele comia bem, ele não conseguia direito engolir carne, porque carne você precisa ter os dentes para mastigar. Era uma dificuldade, e eu não entendia. Eu falava, vô, por que você não consegue comer carne? E ele morria de vergonha de mim, ele não falava. Então, às vezes, o idoso que você está cuidando, ele não consegue falar para você que ele está com vergonha. Então, a gente que é da área da saúde, ou você que cuida de uma pessoa idosa, se liga nessas dicas que eu estou dando. Porque a minha função é transformar a vida de vocês aí que estão assistindo esse vídeo. É de fundamental importância a gente ver cada detalhe no idoso. Cada detalhe. Essas informações que eu estou passando aqui para você, para mim é rotina. Mas para você, às vezes, que está me ouvindo, não é rotina. E eu vou falar de outra coisa. A alimentação para o idoso que já tem Alzheimer, muitas vezes de grau 3. Esse idoso, ele não consegue deglutir. Ele não consegue... O que é o ato da deglutição? Colocar o alimento na boca e levar até o estômago, né? Engolir de forma correta. Às vezes ele está com disfagia. E aí o que você tem que fazer com esse idoso? Tem que passar pelo médico, pela fonoaudióloga e ver se há necessidade ou não de passar uma sonda. Cláudia, como assim passar uma sonda? Coitado, vai passar sonda. Ai meu Deus, a pessoa não está conseguindo comer. Você queria morrer de fome? Não, ninguém quer morrer de fome, gente. As pessoas passam sonda, não é porque elas gostam de ver o idoso com sonda. Ninguém gosta de ver uma pessoa com sonda. Mas às vezes é necessário, porque a pessoa está engasgando. E o alimento está indo para o pulmão, e está dando broncoaspiração, e esse idoso está indo com chance dele desenvolver uma pneumonia. E desenvolvendo pneumonia, depois às vezes ele não consegue se recuperar dessa pneumonia. E esse idoso faz o quê? Ele morre. Então a sonda, muitas vezes, como eu já ouvi pessoas ignorantes falando, se você ficar velho, você vai passar uma sonda no teu nariz e você vai comer por sonda. Não, gente, não enxerga por esse lado. Abre seu campo de visão. Se as pessoas estão precisando passar sonda, não é porque elas querem, é porque elas precisam. É necessário, né? Eu já vi pessoas da família não querendo que passasse sonda no idoso. Ai, que dó! Dó é a pessoa ficar com fome, porque a pessoa não está conseguindo engolir a comida. Entendeu? Então vamos ser realistas. Eu falo, deixa o lado emocional um pouco, né? Deixa de lado a parte emocional e vamos ser racionais. Se coloque no lugar desse idoso. Alguém gostaria de estar com fome e não comer porque alguém está com dó de você e você está ali morrendo de fome, falando, pelo amor de Deus, se caso você não conseguisse se expressar verbalmente, né? Falando, pelo amor de Deus, alguém passa uma sonda que eu estou morrendo de fome. Então você que está aí do outro lado me vendo, reflita sobre tudo isso. Se alguém está passando por isso nesse momento, reflita que ninguém passa sonda no idoso porque quer, passa porque é necessário. Grave isso, tá? A sonda, existe sonda nasogástrica, sonda nasogástrica. Existe também gastrostomia. Cláudia, o que é gastrostomia? Quando a pessoa muda de lugar a via de alimentação, que a sonda nasogástrica é a sonda que vai do nariz até o estômago. E a gastrostomia é uma sonda que vai direto no estômago, tá? É a única diferença, as duas são vias de alimentação alternativa, certo? Ótimo. Então vamos aqui. Manter aqui, gente, eu coloquei o seguinte, manter a sua mente ativa. Aqui, ó, eu vou até apagar. Vou colocar aqui, ó, manter a sua mente ativa, tá? Então, vamos colocar aqui, mente ativa. Então, pessoas que não têm Alzheimer, o que você pode fazer
para evitar ter Alzheimer. Então, uma dica que eu dou, gente, é você manter a sua mente ativa. Como? Através de exercícios de estimulação cognitiva, para reduzir a sua chance de ter Alzheimer. Então, gente, a mente ativa, existem já profissionais que fazem estimulação cognitiva. O que é cognição? O que é mente? O que é, né? Tô falando algumas palavras que você não entende? Não tem problema, eu explico, tá? Gente, o nosso cérebro, certo? A nossa cabeça aqui dentro, existem neurônios que fazem conexão entre um e outro. Neurônios são células nervosas, certo? Então, neurônios fazem conexão entre um e outro, tá? Eles fazem aqui conexão entre um e outro, são células nervosas. E aí, através dessas sinapses, dessas conexões, nós conseguimos conversar, falar. Nossa mente, né? Ela é responsável por todo o funcionamento do nosso corpo. Se eu tô movimentando aqui, ó, o meu pé para frente, é o meu cérebro que tá mandando esse impulso, essa ordem, né? Ah, vai movimentar o corpo. Então, é o cérebro que tá mandando eu fazer isso. Quando o idoso, ele vai perdendo as funções, as suas capacidades cognitivas, suas capacidades de pensar, capacidade de julgar, capacidade de memorizar as coisas, capacidade de entender o mundo, de julgar, o senso crítico, são tantas coisas que vão acontecendo de diferente no cérebro da pessoa idosa, que se você não manter a sua mente ativa, através de leitura, através de exercícios como, por exemplo, quebra-cabeça, sudoku, xadrez. Eu tenho uma conhecida minha, ela tem 80 anos. E ela, um dia, falou assim pra mim: Cláudia, você sabia que eu consigo decorar muitos números de celular? Eu falei, sério? Que legal! O que a senhora faz? Eu falei, peraí. A senhora tem quantos anos? Ah, Cláudia, eu fiz 80. Eu falei, uau! E a senhora consegue decorar números de telefone celular? Eu falei, a senhora tá de brincadeira, porque eu tenho 43, né? Já fiz 43 agora. E muitas vezes eu não consigo decorar os celulares. Não consigo mesmo. Ah, é simples. Eu faço associação. Eu falei, é mesmo? Por associação? Ela falou, é. Então, vamos supor, 9, né? 8... 2, aí ela associa, o 9 é menor, né, do que o 8, o 8 2 vezes 4 dá 8, e assim ela vai associando os números, que 9, que 8, que 2, que não sei o que, e ela consegue decorar o número. Eu falei, fantástico, e ela é perfeita nas suas faculdades mentais, perfeita. Ela lê livros o dia inteiro, ela faz exercício, ela tem uma alimentação saudável, ela, enfim, eu falei, olha, um dia eu vou te entrevistar, colocar a senhora lá no canal para dar dicas de como envelhecer de forma saudável, que é simplesmente fantástico, tá? Então, gente, a estimulação cognitiva é através disso que eu falei, de você desenvolver, por exemplo, aprender uma nova língua. Por que não? Vamos aí aprender o inglês, sempre há tempo, né, de você aprender o inglês, ou outra língua que você tem vontade, talvez o espanhol, talvez francês, não sei. Mas o quanto é importante a estimulação da sua mente, né? Você tem que ativar a sua mente. Aqui eu tô falando agora de pessoas com Alzheimer. Cláudia, mas as pessoas que já têm Alzheimer, como que ela vai manter a sua mente ativa? Eu não falei que as pessoas têm que manter a mente ativa? Então, eu vou colocar aqui, ó, mente ativa, certo? Aqui, ó,
Pessoas que têm Alzheimer, o que você pode fazer por essas pessoas? Muitas vezes o idoso com Alzheimer, ele perde uma das primeiras coisas que ele vai perdendo é a memória. Ah, isso não é novidade, Cláudia, você já falou aqui, certo? Eu já falei. Só o que acontece? Existem várias atividades que você pode, gente, melhorar, ou pelo menos, se você não conseguir melhorar, mas evitar a perda de memória. Então, existem várias atividades. Tem uma profissional que chama terapeuta ocupacional, que é uma profissão que eu aprecio muito dessas profissionais. Elas desenvolvem atividades que são das mais variadas para esse idoso que tem Alzheimer, que eles possam estimular a atenção, a memória, a concentração. São N atividades. Até se você se interessar, é só dar um Google e colocar atividades para idosos, que até eu já falei várias atividades aqui no canal para idosos com Alzheimer, certo? E o que vai acontecendo? Na ATO, uma das atividades que ela desenvolve para o idoso com Alzheimer, que eu acho simplesmente fantástica, é a oficina culinária. Então eu vou colocar aqui, ó, uma das, tá? Tem oficina culinária. Cláudia, eu nunca ouvi falar em oficina culinária. A oficina culinária, gente, olha que bacana, ela junta várias receitas que as pessoas com Alzheimer já faziam quando elas tinham lá seus 40, 50 anos. Então elas faziam várias atividades em sua casa, elas desenvolviam várias receitas para as famílias comerem, tortas, bolos, enfim, várias coisas. E a oficina culinária, ela pega uma receita dessa. Ah, hoje vamos fazer bolo, por exemplo. Aí ela deixa o idoso fazer a sequência, né? O modo de preparo, quais são os ingredientes, com música, gente, muita música, porque a música estimula as emoções, estimulam parte do cérebro que é simplesmente fantástico. Aí vira aquela festa, os idosos adoram fazer essas atividades. Então o que ela faz? Ela pega uma receita de qualquer coisa, principalmente a que eles mais gostam. Então ela faz o modo de preparo e os ingredientes, no sequenciamento. Então, o idoso com Alzheimer, dependendo da fase que ele está, se ele está na fase 1 ou na fase 2, que ele já está com, como é perda progressiva de memória, eles já estão ali, eles não conseguem muito bem lembrar do sequenciamento da receita, né? Mas, o que a gente vai fazendo? A gente vai ajudando. Então, aos poucos, a pessoa começa a lembrar lá atrás. Ah, eu já fiz esse bolo várias vezes para os meus filhos. Ah, eu lembro que ia, vamos supor, um bolo de cenoura. Ah, eu lembro que ia cenoura. Aí a outra fala, ah, ovo também, isso. Ah, ia farinha também. Ah, ia também. E a pessoa vai, gente, lembrando. E o modo de preparo, a mesma coisa. Se ela não lembra da sequência, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5, o que acontece? Uma pessoa ajuda a outra, porque geralmente essas oficinas são feitas em grupo, né? E aí, gente, quando elas não conseguem mais lembrar a sequência, aí a profissional entra e ajuda. Mas a profissional geralmente faz com que ela force a memória, com que ela faça novas conexões ali até atingir aquela memória a longo prazo. E é fantástico, dá super certo, né? Elas põem lá, elas mexem e põem a toquinha e dá risada e fala que tão bonita.
E assim, essa parte de sociabilização para o idoso é de vital importância. Um cuida do outro. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, a sociabilização, essa palavra aí, eu nunca escutei falar, isso aí não precisa. Imagina, que besteira. Gente, nós não nascemos para viver sozinhos. Quando um idoso com Alzheimer convive com outro idoso com Alzheimer, claro que não é 24 horas por dia que é aquele mar de rosas, que é aquela maravilha. Claro, tem hora que um ali, né, tem divergência ali com o outro, mas na maior parte das vezes, um ajuda o outro. Olha que interessante. Eu sei, eu tô falando isso com propriedade, porque eu convivo com eles, eu sei o quanto é importante isso para eles, tá? E aí também, gente, tem oficinas, outras oficinas, né? Porque eu falei da culinária, mas tem oficina de memória, que é muito interessante, que faz estímulo, por exemplo, de música. Então elas colocam uma música e pede para a pessoa dar sequência na música. É muito bacana. Aquela brincadeirinha que a gente brincava antigamente, da forca para achar as palavrinhas, fantástico. Eles começam a lembrar. Ou então um joguinho do desafio. Tira uma palavra aqui dessa caixinha. Aí o que acontece? Me fala 5 palavras com a letra P, né? 5 frutas com a letra P, 5 estados e países com a letra A. E a pessoa fica lá, às vezes 5, 10, 15 minutos para buscar na memória dela o que é. Olha que fantástico, são muitas oficinas, gente, é muita coisa bacana que dá para fazer por esses idosos, que muitas vezes as pessoas não sabem, mas dá para fazer muita coisa. Isso é só um pouquinho do que eu tô falando aqui. Dá para fazer uma infinidade, contar histórias para os idosos, eles amam histórias. Fazer atividade com bonecas, eles amam atividade quando você pega uma boneca e leva para eles, eles acreditam que aquela boneca é realmente uma criança. Você pode fazer atividades, por exemplo, de pintura. Você pega tinta guache e pinta ali as coisas, os palitinhos, um vaso, um quadro. Eles amam fazer isso. Enfim, gente, a oficina culinária que dá muito certo é fazer pão. Eles amam fazer pão, amam de paixão. É uma coisa tão simples, né? Fermento, pão, ovo, leite, sal, né? Coisa pouca você faz pão. Não precisa de grandes coisas para fazer pão. Então, assim, são tantas atividades que você pode oferecer qualidade de vida para essas pessoas, e por que não fazer? Se você está assistindo esse vídeo, você tem alguém aí na sua casa, lembrei de outra, massinha, massa de modelar. Massa de modelar. Cláudia, o que é massa de modelar? Quando as crianças vão para a escola, principalmente as pequenininhas, os professores não pedem pra gente na lista de material escolar? Passa na papelaria, compra massa de modelar. É aquela massinha que você fica ali apertando, e aí o que você pode fazer? Né? Você pode oferecer, junto com a massa de modelar, música. Aí você só pergunta assim, ó, seu José, e dá a massinha pra ele, e a musiquinha lá, né? Música clássica principalmente, ou música que ele gosta. O senhor está se sentindo bem hoje? Ele vai contar a história de vida inteira dele. Faça isso. É incrível, gente, como essa atividade tem, assim, muitos benefícios para eles. É uma coisa tão simples, é uma massa de modelar apenas. Deve custar o quê? R$2, R$3, ou menos até. Ou você pode até fazer em casa essas massinhas. É super simples. Cláudia, o que significa equipe multidisciplinar? Gente, multi significa o quê? Muitas, várias, diversas. Disciplinar significa várias disciplinas, atividades, certo? Então são profissionais que ajudam você que está aí me assistindo. Quais são os profissionais que podem ajudar essas pessoas que não têm Alzheimer? Então, vamos supor, professores de educação física. Eles são importantes para evitar o Alzheimer? São,
porque eles vão te dar a atividade certa, seja aquática ou não, ou atividades na piscina que os idosos adoram fazer, que é a natação e a hidroginástica. Mexe muito com o corpo, é muito saudável. Então, professor de educação física, certo? Educação física, os educadores físicos, né? Aqui, pessoas que têm Alzheimer, o que você pode fazer por essas pessoas? Então, aqui a gente vai colocar enfermeiros que ajudam em todo o processo de envelhecimento, cuidam, avaliam muitas vezes se o idoso está com risco de queda, o que pode fazer para evitar esses riscos de queda, se ele está precisando de sonda, passa a sonda, direciona a pessoa para uma alimentação correta, se ele está precisando verificar os sinais vitais, fazer um exame físico, fazer curativo, ajudar nas atividades básicas da vida humana, dando banho, trocando as fraldas, tantas coisas que o enfermeiro pode ajudar, certo? Médico vai ajudar em tantas coisas, gente, dando um diagnóstico correto, acompanhando esse idoso, dando a prescrição dos medicamentos corretamente, pedindo exames, solicitando os exames especializados, enfim, gente, cuidando do bem-estar dessa pessoa. Fisioterapeutas, né? Os fisioterapeutas, o que eles fazem? Fisioterapeutas, eles cuidam da parte, gente, também do ser humano. Eles cuidam da parte de reabilitação física e motora. Enfim, fazem exercícios, verificam como os sinais vitais também do idoso. Acompanha, gente. Esse profissional é super importante na reabilitação de um idoso. Os nutricionistas, o que um nutricionista faz? Toda a parte de alimentação do idoso, acompanha o idoso, o peso diariamente, ou semanalmente, ou mensalmente, verifica a quantidade de vitaminas e sais minerais, se o idoso está perdendo peso, por que ele está perdendo peso, faz a avaliação do corpo, a cada centímetro do corpo da pessoa, se ela está perdendo massa magra, acompanhando ali se ele está evoluindo para uma sonda, qual é o tipo de dieta mais correta, quais são os suplementos que esse idoso pode fazer, são fundamentais ali para o acompanhamento do idoso. Entre outros, psicólogos, gente, os psicólogos, as psicólogas, o que eles podem fazer, as terapias, os comportamentos dos idosos, as emoções dos idosos, que muitas vezes estão alteradas, comprometidas, né? O que esses profissionais fazem? Ajuda não só o idoso, gente, mas ajuda a família, que muitas vezes está com sentimento de culpa porque o idoso tem Alzheimer e não sabe o que fazer. Quem são esses profissionais que dão apoio emocional? É o psicólogo, gente. Ele estudou mais de 4 anos para isso. Olha só o quanto é importante, né? Finalizando por aqui, então hoje foi esse vídeo falando sobre o que nós podemos, né, fazer aí para você não ter Alzheimer, e se você já tem Alzheimer, o que você pode fazer por essas pessoas. Então é isso, fiquem com Deus, um grande abraço, obrigado por vocês terem assistido esse vídeo. Se vocês quiserem, deixe seus comentários aqui comigo, aqui no vídeo, é super importante. Se vocês quiserem um e-book gratuito, né, 100% online, não paga nada por isso, dá uma passadinha lá no site, claudiaguiadoidoso.com.br. É só fazer um cadastro e aí vocês vão ter acesso ao deixar seu e-mail, né? Seu nome, seu e-mail, vocês vão ter acesso a um e-book que é como conviver com Alzheimer, ok? E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário e compartilhe com outras pessoas esse vídeo. Isso ajuda o canal a crescer e mais pessoas a entender sobre envelhecimento, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo.